que eu creio que é uma cidade que Deus escolheu. Já começa pelo nome. O nome da minha cidade é Salvador. Então eu creio que Deus tem um propósito com aquele povo, com aquela terra. Só que, infelizmente, eles não, né? Nós, porque eu também cresci lá. Nós crescemos numa cultura lá, onde coisas que abominam o Senhor, oferendas a outros deuses, imagens, idolatria, muita comportamento de prostituição, carnaval, por exemplo, muita orgia, muitas coisas que desagradam ao Senhor, embriaguez, que Deus fala não se embriaguem. Então, assim, muitas coisas que Deus fala para não fazer, eles fazem. E muita gente faz sem nenhum conhecimento. Eu não tinha conhecimento. Então eu creio que eu nasci num lugar onde Deus quer manifestar a glória dele. E por mais que seja hoje um papel difícil para mim, de ter que me expor, de ter que, às vezes, ir contra amigos, como foi agora o caso da Cláudia Leite. Contra a própria cultura. Ela fez um podcast e ela falou, né? Eu canto no carnaval porque é a minha cultura. E é o meu trabalho. E aí eu comecei a postar isso, fiquei um pouco revoltada quando eu vi, porque tenho muito amor por ela. Então o fato de eu ouvir ela falar aquilo foi um choque para mim. Eu fiz um comentário assim muito na emoção, que até me arrependi depois, pela forma que falei. Poderia ter falado só para ela, como já falei várias vezes. Mas cada um faz as suas escolhas e eu creio que quando a gente decide obedecer, é aí que Deus vem e rasga o véu, de fato. Porque ela conhece a religião, ela conhece a Bíblia, e ela e muita gente precisa querer ter um encontro com Jesus. Porque tem coisas que a gente pode falar, mas se não for o Senhor para trazer entendimento e revelar e fazer a pessoa nascer de novo, a pessoa não vai entender, minha irmã. Então, só nos cabe orar, mas eu estou sempre falando. Depois do meu encontro com Jesus, eu passei a ter um posicionamento de coragem, de não ter medo de falar a verdade, porque eu sei que a verdade às vezes dói, mas liberta. Eu passei a ter, porque antes de Jesus eu não tinha. Eu tive 15 anos de carreira, eu nunca entrei numa polêmica. Eu já fui chamada a programas nacionais de TV, porque me colocavam em polêmica entre Ivete e Cláudia, e já me chamaram em TVs, em redes nacionais, para eu gravar programas por causa disso. Eu nunca peguei embalo nisso. Eu nunca me envolvi numa polêmica, nada em 15 anos. E agora, às vezes, eu me vejo em situações, em notícias, por causa de Jesus, e eu não me incomodo. O meu desejo é que realmente, pelo menos, se plante uma semente para a pessoa parar e ter um desejo mesmo de buscar no Senhor. Será que ela está certa? Será que ela está louca? As pessoas gostam de dizer, né? Ficou louca, religiosa. Não foi a religião que me converteu, não foi um pastor. Entende? Inclusive, eu olho para a religião hoje e vejo, né, diversas coisas que Jesus não faria. E sei que são homens falhos. Mas relacionado a essa situação que a pessoa tem conhecimento bíblico, está há anos na igreja, já se batizou nas águas e não teve uma transformação de vida. Tem um versículo que define bem isso, né? Que é quando Jesus fala, né? Ele fala para os judeus, né? Começa assim: Jesus fala para os judeus que haviam crido nele, ou seja, eram crentes. Aquele que permanecer na minha palavra, né? Permanecer. Verdadeiramente serão meus discípulos. E aí conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, que é Jesus, a gente vai conhecendo com o passar do tempo. Vai aprendendo mais dele, assim como foi os discípulos durante 3 anos, depois com o Espírito Santo de Deus ainda mais, que os capacitou para viver essa missão, para ter coragem de morrer por Jesus. Homens que não tinham coragem para nada, tiveram coragem de morrer por Jesus. E eu me identifico muito nisso, porque hoje, se botarem uma arma e apontarem e falar negue Jesus, eu não tenho que atirar. Eu não tenho mais medo da morte. E aí ele completa: e a verdade vos libertará. Então, libertação é para crente, para aqueles que creem, querem permanecer em obediência a Jesus. E é muito louco isso, como Deus transforma radicalmente. E como que foi que essa transição que o senhor tirou você da Bahia e trouxe para cá? Do Brasil e trouxe